Olá, tudo bem? Vamos para a nossa última videoaula da disciplina Metodologia Científica, a nossa videoaula 11, que vai tratar de como fazer apresentação oral. As informações que a gente vai apresentar aqui, elas podem servir tanto para a defesa da nossa monografia, do nosso TCC, quanto para uma apresentação oral que nós façamos, por exemplo, em um evento científico. Quando a gente fala em apresentação oral, a gente está falando da síntese verbal do nosso trabalho. E obviamente que a qualidade dessa síntese verbal vai depender do domínio da matéria, do domínio do conteúdo que estamos apresentando. E nesse caso, nós devemos sempre evitar os improvisos. Para que improvisos sejam evitados, vamos treinar a nossa apresentação. A gente treina a apresentação para dominar o recurso audiovisual que nós estamos utilizando, para melhor ordenação do conteúdo a ser apresentado e das ideias, para que possamos nos atentar ao correto emprego dos termos da área de conhecimento e dos termos que se referem à nossa matéria, ao trabalho que a gente está apresentando, e também para o controle do tempo disponível. E isso é muito importante. Quando a gente fala em controle do tempo disponível, não é só conseguir falar aquele X número de slides da nossa apresentação naquele intervalo de tempo, mas é conseguir repassar aquela informação com tranquilidade, repassar aquela informação de modo que ela faça sentido para a nossa plateia, para quem está nos escutando. Então não adianta, se termos 10, 15 minutos para uma apresentação oral, mostrarmos 40 slides numa apresentação, obviamente aquele conteúdo, por mais que dominemos a matéria, não será repassado de forma adequada. Porque teremos que falar rápido demais, porque muitas vezes vamos atropelar as palavras ou a informação, e aquilo que pode até fazer sentido para nós, que já treinamos e que somos os autores do trabalho, não fará sentido para a nossa plateia, que muitas vezes pode estar ali vendo aquele trabalho ou aquela informação pela primeira vez. Então isso é importante também. Esse treino para o domínio, para a ordenação, para a correção dos termos usados, mas também e principalmente para o controle do tempo disponível. Para que todo esse domínio ele fique claro e ele faça sentido para quem vai estar recebendo a informação, ou seja, a minha plateia. Nesse caso, algumas estratégias para a apresentação oral incluem nós evitarmos excesso de texto nos slides e uma leitura contínua durante a apresentação. Então, vamos tentar ser o mais naturais possíveis, como se estivéssemos dialogando com a nossa plateia. Vamos colocar nos slides palavras-chave, expressões-chave ou ilustrações, que elas substituem muito bem o texto, inclusive, para a visualização dos nossos dados, que dão mais leveza a essa nossa apresentação e facilitam o entendimento. Quando eu digo aqui que as ilustrações podem substituir o texto, e podem, e são muito boas para isso, nós devemos ter critério na utilização dessas ilustrações. Temos que selecionar aquilo que de fato vai instruir o nosso texto. Se a gente está falando numa defesa da nossa monografia, por exemplo, que vamos apresentar oralmente, mais critério ainda. Por que eu digo isso? Porque a nossa banca examinadora, por exemplo, ela está lá com o nosso documento impresso, com uma série de ilustrações vinculadas. Se eu vou para a minha apresentação oral com um conjunto de ilustrações totalmente diferente daquele que foi apresentado no documento impresso, a banca, inclusive, pode me questionar. Por que eu fiz uma opção aqui no documento impresso e outra ali na apresentação? Então, a gente tem que ter critério. Como um método interessante para a gente dimensionar a apresentação de texto em nossos slides, quando fazemos a apresentação oral, o texto que colocamos nos slides, vamos nos atentar para que cada slide tenha apenas de 5 a 10 linhas, por exemplo. Vamos procurar destacar aspectos relevantes ou títulos com uma letra maior, com um negrito. Vamos manter a coerência na apresentação do nosso texto, nada de ficar alternando tipo de fonte
ou muitas cores, nada que possa confundir o entendimento da nossa apresentação. Menos é mais, né? Então vamos procurar ser um pouco mais simples na nossa apresentação para que possamos chamar a atenção daquilo que é importante. Lembrando que em apresentações orais o nosso tempo é limitado, né? Se a gente pensar numa defesa de monografia aqui na UENF, por exemplo, de 20 a 30 minutos, mas quando a gente vai para um congresso, vamos pensar aqui no nosso CONFICT, né? No Congresso Fluminense de Iniciação Científica e Tecnológica, organizado anualmente aqui na universidade, as apresentações orais devem constar de apenas 10 minutos. Né? Então, a gente tem que ter o controle do tempo a partir dessas estratégias que eu tinha mencionado até no slide anterior, mas a forma que nós apresentamos os nossos slides também é algo que facilita esse controle. Bom, então aqui são algumas dicas do que fazer durante a apresentação, né? Do que fazer na montagem da apresentação, durante a apresentação. Vamos procurar falar de modo audível, com uma boa entonação, com uma pronúncia clara. Isso não quer dizer que nós tenhamos que gritar. Isso não quer dizer, né, que nós tenhamos que falar em tom mais alto. Um modo audível, boa entonação, boa pronúncia. Com treino a gente adquire isso. Vamos evitar expressões monótonas durante a nossa apresentação, que podem ser inclusive vícios de linguagem, né? Né, tá, é. Então a gente com o treino vai controlando isso. Né? Como está até nesse desenho aqui abaixo no nosso slide, não precisamos nem gritar para a nossa plateia, mas também temos que ter cuidado para não estar sussurrando. Não estamos contando nenhum segredo para a nossa plateia. Então, por isso que o treinamento ele é importante para a gente adequar aí o tom da nossa voz àquilo que nós estamos falando. Muitas vezes, dependendo do lugar onde estamos apresentando, temos a oportunidade de usar o microfone. Microfone tem técnica para uso. Então, se for assim, dá uma treinada antes também. Dependendo da distância que você posicione o microfone com relação à sua boca, né? Você pode ter aí efeito de microfonia, você pode ter graves e agudos fora de contexto, e você pode inclusive não se fazer escutar, né? Dependendo da posição. Então é muito bom a gente verificar também quais são, né, as situações da nossa apresentação, se vai ser uma plateia grande, se eu tenho um microfone, aonde que eu vou me posicionar. Então, se eu puder ver isso antes também é bom para eu já me preparar para não ter aquela surpresa ali do momento, porque a gente sabe que o momento de apresentação oral é sempre um momento um pouco mais tenso, né? Especialmente para aqueles que estão fazendo pela primeira vez ou ainda não têm muita experiência. Bom, falamos do que fazer, de como fazer, e vamos falar agora, e é igualmente importante, do que não fazer, né? Esse X em vermelho ao longo dos nossos slides já chama a atenção que aqui nós estamos fazendo recomendações daquilo que não deve ser feito. Então, os nãos da apresentação oral estão aqui. Não fique na frente da projeção ou do quadro, né? Tampando a visão para que a sua plateia não tenha que estar aí se mexendo na cadeira para conseguir enxergar. Não fixe o olhar em uma única pessoa na sua plateia. Procure dar uma atenção igualitária para todos que estão lá te assistindo. Às vezes a gente sabe, tem uma pessoa que é mais amiga, que nos transmite mais segurança e que a gente toma assim, né, como um ponto focal ali importante, mas procure não fazer isso, né? Afinal de contas, estão todos ali te assistindo. Então, não fixe o olhar em uma única pessoa. Não olhe para baixo o tempo todo. Olhe para a sua plateia. Olhe para os seus interlocutores, para quem está ali te assistindo, né? Olhar para baixo o tempo todo denota que você não está, assim, muito interessado nas pessoas que estão ali. A gente sabe que, às vezes, a pessoa é tímida, que ela pode estar nervosa, mas com o treinamento a gente consegue controlar tudo isso. Cuidado com a movimentação brusca. Não faça movimentos bruscos, nem fique andando de um lado para o outro. Um movimento brusco às vezes até assusta a nossa plateia, que é o inesperado, né?
E ficar andando de um lado para o outro também, que você pode deixar a sua plateia tonta, né? Ela está assistindo a apresentação de um trabalho científico, está assistindo a defesa de uma monografia, não uma partida de tênis, né? Então, a movimentação corporal ela é adequada, mas de forma moderada, né? Também não vamos ficar o tempo todo com os braços cruzados, nem o tempo todo com as mãos nos bolsos, né? Isso dá, né, a nossa linguagem corporal, ela é muito importante. E aí quando você fica com os braços cruzados, você dá a impressão que não quer que ninguém se aproxime, que ninguém te faça as perguntas, que não haja nenhum questionamento. Quando você fica o tempo todo com as mãos nos bolsos, parece que você tem alguma coisa a esconder, né? Então, enfim, vamos nos policiar e com treinamento a gente vai adquirindo a consistência das nossas apresentações, sempre lembrando do que não fazer, tá? Bom, agradeço a atenção. Nós estamos terminando aqui as videoaulas relacionadas à disciplina Metodologia Científica. Chamo a atenção que estudo, método e prática sempre conduzirão a uma pesquisa bem-sucedida e, consequentemente, a resultados bem-sucedidos. Não esqueçam de fazer cópia regularmente de todos os arquivos, de todos os seus dados relacionados a levantamentos bibliográficos, relacionados ao seu projeto de pesquisa, à sua monografia. Salvem tudo regularmente, em pendrives, na nuvem. Cuidado, né? Porque muitas vezes podem acontecer incidentes aí ao longo desse processo, né? Lady Murphy ela é uma realidade. Então tenhamos diligência na coleta dos dados, mas também no seu armazenamento, né? Ao final, agora eu deixo para vocês uma lista de referências que constam na ementa da nossa disciplina, que são referências muito interessantes e que tratam aí desses temas todos que nós vimos ao longo das videoaulas. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos.